Hi guys! No vídeo de hoje nós vamos falar das conjunções em inglês, the conjunctions. E o que são conjunções? Conjunções são termos que conectam orações, the clauses. E o que são as orações? As orações são construções formadas por verbos, tá? É essencial que tenha um verbo para ser uma oração. Via de regra, as orações em inglês são formadas por sujeito, verbo e algum tipo de complemento, tá? Mas não precisa disso. Tá? Pode ser formada por sujeito e verbo apenas, ou apenas um único verbo, que nem eu disse, o verbo é que é essencial para configurar uma oração, tá? Ah, Tati, basta ter um verbinho só que já é oração? Sim. Por exemplo, quando eu falo run, corra, é uma oração e só tem um verbo, tranquilamente. Close the door, agora tem um verbo com um complemento, né? The door, o objeto direto do verbo close, né? Fecha a porta, oração também. E como vocês podem ver, não tem sujeito nessas duas orações que nós falamos. E por quê? Porque o verbo está no modo imperativo. E assim como no português, faça isso, corra, faça aquilo. Em inglês também não tem sujeito, construções que estão no modo imperativo, tá? Run, close the door, do it, do that, certo? Mas que nem eu falei, são casos excepcionais. Via de regra, as orações contêm sujeito, né? Sujeito e predicado. Predicado pode ser formado por um verbo apenas, ou então um verbo e algum tipo de complemento, certo? E vamos dar umas olhadas nos tipos de orações que costumam ocorrer em inglês. I swim, temos aí sujeito e verbo, né? É o sujeito e um predicado verbal. I swim, eu nado, tá? É uma oração, sim, claro, né? Formada por sujeito e predicado verbal. Assim como I jump, eu pulo, sujeito e predicado verbal também. E se eu quiser colocar algum tipo de complemento, Tati, sem problema nenhum. Eu posso falar, por exemplo, I jump rope. Aí vai ter sujeito e predicado formado por verbo e complemento, né? Vai ficar sujeito, verbo e complemento, que no caso é o objeto de pular, né? O objeto de jump. Sem problema nenhum. Aliás, é muito comum que as orações sejam formadas dessa maneira aí, tá? E aí, como vocês podem ver, são verbos de ação que a gente falou no presente, né? Que está no presente simples. Eu nado, eu pulo corda. Mas quando a gente está praticando a ação, é muito mais comum a gente usar o presente contínuo. Assim como no português, se eu estou pulando corda, eu falo estou pulando corda e não eu pulo corda. Então, vamos passar para o presente contínuo no inglês, como é que fica? Fica I am swimming, tá? É formado aí pelo sujeito e o verbo que é composto pelo auxiliar, verbo to be que está auxiliando, e a forma contínua do verbo principal. A forma contínua é essa forma aí ing, tá? No português a gente tem uma construção parecida também, a gente fala eu estou nadando, temos aí estou como auxiliar e nadando como, né, o verbo principal na forma contínua, tá? Então, no inglês tem essa ideia também, certo? Sujeito, né, o auxiliar e o verbo principal na forma contínua para formar o presente contínuo, né? No caso aí é só sujeito e o verbo no presente contínuo, mas, né, no caso de falar, por exemplo, pular corda, posso falar com complemento sem problema nenhum. I'm jumping rope. Bom, esses aí são verbos de ação, tá? São construções que denotam ação, eu nado, eu pulo corda. São chamados verbos de ação ou verbos dinâmicos. Em inglês, action verbs ou dynamic verbs. E eles também recebem esse nome de dinâmicos justamente porque a dinamicidade é muito grande. No minuto que você está nadando, pulando corda, no minuto seguinte você pode deixar de fazer essas coisas. É por isso que a gente pode colocar no presente contínuo tranquilamente, né? Eu tô fazendo isso agora, mas um segundo depois eu posso deixar de fazer. A transitoriedade, a dinamicidade é muito grande aí. Já tem outros tipos de verbos que não são assim, tá? São chamados verbos estáticos, os static verbs, que são verbos que denotam condições mais permanentes, que podem até ser alteradas, mas que demoram para isso acontecer, não tem grande dinamicidade e por isso não podem ser colocados no presente contínuo, tá? Um exemplo é o verbo to like, gostar. I like ice cream, eu gosto de sorvete.
tá? Eu não posso colocar isso no presente contínuo, tá? Porque denota uma certa permanência aí, certo? Então é uma construção que denota permanência, formada aí pelo sujeito, o verbo, no caso é um verbo estático, que nem eu falei, e ice cream, que é o objeto direto do verbo. Outros tipos de construções que denotam permanência. I am happy, né? Eu sou feliz. Temos aí sujeito, o verbo to be, fazendo papel de verbo de ligação, conectando o sujeito à condição do sujeito, e feliz, né? Que é um adjetivo que expressa condição, tá? Então é muito comum esse tipo de construção estática também. Sujeito, o verbo de ligação, e uma palavra que pode ser ou adjetivo ou substantivo para expressar a condição, tá? Do sujeito. I am a teacher, novamente, expressando condição aí, sujeito, o verbo to be como verbo de ligação, e a teacher é o substantivo que está expressando a condição, tá? Que nem eu falei, pode ser adjetivo ou substantivo, ou mesmo uma locução que faça a função de um dos dois. Por exemplo, I am 10 years old. Temos aí sujeito, verbo to be como verbo de ligação, e 10 years old é uma locução adjetiva, faz papel de adjetivo, tá? A gente já comentou sobre isso, mas no português eu tenho 10 anos de idade, a gente fala como se a idade fosse um objeto direto, né? Eu tenho 10 anos de idade, é como se, por exemplo, eu tenho uma bolsa, é uma construção, né, de verbo e objeto. Já em inglês não, é uma construção que é, né, verbo de ligação como adjetivo, tá? É como se fosse um adjetivo em inglês. I am 10 years old, certo? Então, é diferença da língua mesmo. Enfim, essas construções aí, né, I like, I am como verbo, né, de ligação, expressam condições estáticas, então não podem ser colocadas no presente contínuo, certo? Porque são condições que ainda possam vir a mudar, vai demorar para isso acontecer. Então, não tem grande dinamicidade, logo não podem ir para o presente contínuo. Essa é a lógica do inglês, certo? Bom, a gente viu algumas construções principais que existem na língua inglesa, mas antes da gente passar para as conjunções, cabe comentar que às vezes o verbo está na oração, mas ele não está fazendo papel de verbo. Isso acontece, como é o caso do gerúndio, essa forma ing, sabe, que é usada para formar o presente contínuo. A forma ing, swimming, jumping, ela muitas vezes é usada como substantivo, e a gente dá isso o nome de gerúndio, tá? A locução do infinitivo, to swim, to jump, por exemplo, né, tem a partícula to mais o verbo no infinitivo. É uma locução que pode ser muito usada como substantivo também, tá? E quando eu falo ser usada como substantiva, é fazer função de substantivo na oração, como objeto, sujeito, predicativo do objeto, tá? Vamos dar uma pinceladinha aqui rapidinho. Por exemplo, I like swimming ou I like to swim. Swimming e to swim aí não está fazendo papel de verbo, tá? Apenas o like está fazendo papel de verbo aí nessa oração. Então é uma oração apenas, certo? E swim e to swim está fazendo papel de objeto direto, tá? A função substantiva de objeto direto. É como se eu falasse I like ice cream, tá? Só que ao invés de estar falando ice cream, eu estou falando swimming ou to swim, certo? Então, ocupa a posição de objeto direto aí. Da mesma forma, eu posso falar I like jumping ou I like to jump. Ah, tá, se você quiser usar um complemento, sem problema nenhum, posso falar I like jumping rope ou I like to jump rope, tá? Rope vai ser apenas um complemento ou um objeto do gerúndio ou, né, complemento ou objeto da locução do infinitivo, tá? Apenas complementando aí, mas, né, jumping rope e to jump rope, né, estão aí juntos fazendo papel de objeto direto, certo? Da mesma forma, as formas gerúndio e locução do infinitivo podem fazer papel de sujeito, tá? Que é uma função substantiva também nas orações. Então eu posso falar, por exemplo, swimming is nice ou to swim is nice, nadar é legal, né? Fazendo papel de sujeito. E se eu quiser usar jumping rope, Tati? Sem problema nenhum. Jumping rope is nice, to jump rope is nice. Vamos ter aí jumping rope, né?
ou to jump rope, os dois juntos aí fazendo papel de sujeito, tá? Rope só tá apenas complementando. E também pode ser predicativo do objeto, por exemplo, I saw Kate swimming. Eu vi Kate nadar. Temos aí sujeito, o verbo e o objeto direto, né? Kate, o objeto do verbo, né, ver, no caso aí tá no passado. E swimming tá especificando o objeto direto, é um complemento do objeto direto ou um predicativo do objeto. Dê o nome que você quiser, mas é o especificador do objeto direto aí. E Tati, se eu quiser usar a locução no infinitivo, eu posso? Pode sim, só que nesse caso tem uma questãozinha excepcional. A gente não fala I saw Kate to swim. A gente fala I saw Kate swim, tá? O swim aí não vai ter a partícula to, mas vai funcionar como infinitivo da mesma forma. No caso aí, especificando o objeto direto, agindo como predicativo do objeto direto, tá? E por que não tem a partícula to? É porque é um caso excepcional. Alguns verbos, como é o caso de, né, ver, se, né, no caso aí no passado só, eles comportam o uso do infinitivo sem a partícula to. Acontece isso com alguns outros verbos, como make him study, faça ele estudar, help me clean, me ajude a limpar, hear me shout, me escute a gritar, e alguns outros verbos. São casos excepcionais, tá, de verbos que comportam o uso do infinitivo sem o to, tá? E eles aparecem desse jeito aí. Verbo, objeto direto do verbo, e o infinitivo aí agindo como especificador do objeto, né? Predicativo do objeto. Bom, voltando aqui, eu também posso usar essa construção aí com um gerúndio que tenha complemento, como jumping rope. I saw Kate jumping rope. Eu vi a Kate pular a corda. Né? E se eu quiser usar a locução no infinitivo, posso também, sem problema nenhum, só que, né, sem a partícula to, que, né, a gente viu um caso excepcional. I saw Kate jump rope. Vi Kate pular a corda. Bom, essas são as considerações que eu tinha para fazer sobre orações. Agora vamos ver como é que elas podem relacionar entre si. Elas podem relacionar entre si de diferentes maneiras, e a primeira que a gente vai analisar é quando elas se relacionam de forma independente, que é quando tem uma oração independente conectada a outra oração independente, tá? Elas são independentes porque elas podem existir sozinhas, não precisam uma da outra para fazer sentido. E quem conecta essas orações independentes são as conjunções coordenativas, the coordinating conjunctions. E quais são as coordinating conjunctions? Elas são poucas, tá? Dá para decorar tranquilamente. Elas são for, and, nor, but, or, yet, so. Tá? Existe até um acrônimo para ajudar a decorar, que é fanboys, tá? Que são as iniciais de cada uma das conjunções coordenativas. Eu recomendo sim usar o acrônimo, tá? Ajuda a lembrar. Mas é importante também entender o funcionamento delas, porque decoreba sem entender como é que funciona a coisa não adianta muito. Então vamos falar de cada uma e começar pela conjunção and, que no português é o nosso famoso e, né? Que, claro, é uma conjunção aditiva, né? Ela adiciona dessa noção de adição. Então, primeiro exemplo. Carl went to the supermarket and Margaret stayed at home. Carl foi para o supermercado e a Margaret ficou em casa. Temos aí duas orações independentes. A primeira, né, sujeito, verbo e complemento, né? Carl went to the supermarket. Carl foi para o supermercado. Falando só isso, você entende, tá? É por isso que ela é independente. Ela não precisa de mais nada para fazer sentido, certo? A outra também é independente, Margaret stayed at home, sujeito, verbo e complemento, né? Margaret ficou em casa. Falando assim apenas também dá para entender, não precisa da outra para fazer sentido. Então, quando eu falo de independência, essa é a ideia, fazer sentido sem precisar de outra oração, tá? Então, as duas aí são independentes, assim como todas as orações que as conjunções coordenativas conectam. Outro exemplo. We stayed at home and watched television. We stayed at home, sujeito, verbo e complemento, ficamos em casa, primeira oração independente. E a segunda? Uai, Tati, a segunda, watched television? Cadê o sujeito? Tem sujeito, gente, é porque ele tá subentendido,
tá? Porque o sujeito é we, que nem na primeira oração. Aí você pode deixar ele subentendido para não ficar repetindo, mas se você quiser falar, pode falar tranquilamente. We stayed at home and we watched television, tá? A segunda oração é we watched television, sujeito, verbo e complemento. É uma segunda oração independente. Se eu falar só we watch television, nós assistimos televisão, vocês entendem, tá? Muito importante essa questão de deixar subentendido, que isso acontece bastante. E muitas vezes a gente usa conjunções justamente para isso, para poder deixar as partes repetidas, subentendidas, de forma que não fica uma repetição desnecessária. Então vocês vão ver que essa questão aí de deixar subentendido acontece em muitos e muitos exemplos. Próximo, we stayed with my brother and sister. We stayed with my brother, ficamos com meu irmão, primeira oração independente. A segunda oração, só sister, Tati. Isso aí é uma oração? Não, é que tem um monte de coisa subentendida aí. O que é? We stayed with my sister, tá? Então é a segunda oração independente, nós ficamos com a minha irmã. Eu posso deixar subentendido ou não, vai da sua vontade de querer ficar repetindo ou não, tá? Mas enfim, a oração tá aí. Outro exemplo, I have been to Greece and to Turkey. I have been to Greece, eu estive na Grécia, primeira oração independente. E o que está omitido aí na segunda oração? I have been, isso aí, to Turkey, eu estive na Turquia, segunda oração independente. Outro exemplo, I want a knife and a fork. Eu quero uma faca, I want a knife, primeira oração independente. E o que está subtendido aí na segunda? I want, isso aí, I want a fork, eu quero um garfo, tá? Então, segunda oração independente. Bom, antes de passar para a próxima conjunção, cabe comentar da vírgula. A maioria das conjunções coordenativas, elas possuem vírgula antes delas, tá? Só que no caso de and, a gente não costuma usar a vírgula, a não ser que a primeira oração seja extensa, tá? Então, quando a primeira oração não for tão extensa, por exemplo, eu falo I want a fork. É curtinha, I want a fork and a knife. Ou mesmo se eu falar I want a fork, a spoon and a knife, né? Ainda tá curtinho. Então, a gente não usa vírgula antes do and. Mas se for uma oração, mas se a primeira oração for um pouco mais extensa, aí a gente acaba usando vírgula, tá? Por exemplo, I want a fork, a spoon, a knife, vírgula and a napkin. Tá? Aí já a primeira oração ela já tá extensa, né? Quero um garfo, uma colher, uma faca, aí põe uma vírgulazinha e um guardanapo. Então assim, vai da sua percepção. Se você achar que a primeira oração tá extensa e que cabe usar uma vírgula, use-a, certo? Bom, a próxima conjunção coordenativa é but, que significa mas, porém, né? Uma conjunção adversativa, dá essa ideia de oposição. Então, por exemplo, I tried, but I didn't pass the exam. Eu tentei, mas não passei no teste. I tried, né, temos aí a primeira oração independente, eu tentei. É formada aí por sujeito, um predicativo verbal, né, só um predicativo só de verbo. Enfim, pode acontecer também, que nem a gente viu. Não precisa ser sujeito, verbo e complemento, pode ser apenas sujeito e verbo. Então, eu tentei primeira oração independente e a segunda é I didn't pass the exam, eu não passei no teste. Novamente, sujeito, verbo aí formado, né, pelo auxiliar did, o advérbio not, contraído, pode estar contraído com did ou não, e o verbo principal pass, né, então estão formando aí o verbo e o complemento, né, sujeito, verbo e complemento. Não passei no teste, segunda oração independente. Outro exemplo, we were tired but happy. Nós estávamos cansados, mas felizes. We were tired, temos aí sujeito, verbo e complemento. Tá? Aí temos o were, é o verbo to be no passado, fazendo o papel de verbo de ligação. Tá? É uma oração que expressa a condição do sujeito. Nós estávamos cansados, né? Sujeito, verbo e adjetivo, tá? O complemento aí é um adjetivo. Mas enfim, é uma oração independente, se eu falo só assim, we were tired, nós estávamos cansados, você entende, certo? A outra oração é
Tem alguma coisa aí subentendida? Tem, né? We were, tá subentendido. We were happy. É uma oração que também expressa a condição do sujeito, tá? Sujeito, verbo de ligação, né? Verbo to be no passado. E o complemento é um adjetivo, né? Expressando a condição do sujeito. We were happy, estávamos felizes, segunda oração independente. É importante comentar que but também pode ser usado como preposição. Fiquem atentos quanto a isso, tá? E qual que é a diferença entre conjunção e preposição? Conjunção conectam orações e preposições conectam termos de uma mesma oração, uma só oração e a preposição atua dentro dela. Então, but quando é usado como preposição, ele também altera um pouco o sentido, ele passa a significar exceto, dessa noção de exceção. Então, por exemplo, I like everybody in the class but John. Eu gosto de todo mundo na sala, menos do John. Like aí é o único verbo, né? Você tem um verbo apenas, então é uma oração. E but está conectando o substantivo próprio, John, ao restante da oração, tá? Preposições conectam substantivos ou o que faz função de substantivo ao restante da oração. Então, but aí é uma preposição. Próximo exemplo, I had no choice but to sign the contract. Eu não tive escolha, exceto assinar o contrato. Temos aí o verbo had e temos o verbo sign também. Então são duas orações. Será? Sign aí tá fazendo papel de verbo? Olha bem para ele. To sign. Então é uma locução no infinitivo, fazendo papel de substantivo, tá? Não tá fazendo papel de verbo aí, como a gente viu, isso acontece. O único verbo que tá fazendo papel de verbo aí é o had, então é uma oração apenas. E o but está conectando to sign the contract ao restante da oração. To sign the contract está fazendo papel de substantivo, né? To sign aí é a locução no infinitivo. E the contract é apenas o contrato, né? Apenas o complemento do infinitivo, o objeto do infinitivo, tá? Tá apenas complementando ele, mas é uma expressãozinha que está funcionando como substantivo. Tá tudo certo, preposições conectam o que tiver função de substantivo ao restante da oração. Então, but aí tá atuando como preposição. Próxima conjunção coordenativa é yet, que significa contudo, mas, porém, é um significado bastante parecido com o de but. Só que yet é mais usado nos casos que você quer dar mais contraste ainda, tá? Então, é comum ser usado em casos que tem mais emoção envolvida ou que você quer passar algum tipo de mensagem, enfim, você quer destacar ali o contraste de alguma forma. Então, nesses casos é mais adequado usar yet. Então, por exemplo, she's very rich, yet she's not happy. Ela é muito rica, mas não é feliz, tá? Mas ainda assim não é feliz. Então, aqui dá um contraste maior usar o yet, né? Você tá aí destacando a lição que você quer passar, de que dinheiro não compra felicidade, tá? Então temos aí as orações independentes, she is very rich e she is not happy. E conectadas por yet. No caso aí, yet está agindo sozinho, mas ele pode ser usado juntamente com a conjunção and. E é importante comentar isso porque é comum algumas conjunções coordenativas poderem atuar junto com and, tá? Yet é uma delas, pode atuar sem, como é o caso aí, ou com and para dar mais ênfase ainda, dar mais contraste ainda. Então, por exemplo, eu posso falar she is very rich and yet she's not happy. Ela é muito rica e ainda assim não é feliz, dá mais contraste ainda, né? And yet she's not happy. Outro exemplo, we have been friends for so long, yet you betrayed me. Ou posso usar com and também para dar mais ênfase ainda. We have been friends for so long, and yet you betrayed me. Né? A gente vê aí que é uma oração mais emocional, assim, você tá passando aquela emoção, aquela dor de ser traída por um amigo. Próxima conjunção coordenativa, or, né, que é o nosso ou. E assim como o português, pode dar a ideia de alternância, né, de opções que não são necessariamente excludentes entre si, ou ideia de exclusão, em que uma opção exclui a outra. Vai depender do contexto, tá? Então, por exemplo, you can study hard for this exam, or you can just give up. Você pode estudar duro para esse teste, ou você pode simplesmente, né, desistir.
Aí, ou tá dando ideia, o or, né? O ou tá dando ideia de exclusão ou de alternância. Uma opção exclui a outra? Exclui, né? Não tem como você se dedicar muito e desistir ao mesmo tempo. Não, ou você se dedica ou você desiste. Então, é exclusão. Outro exemplo. Have you spoken to or seen Carol lately? Você tem falado ou visto a Carol ultimamente? Aí o or dá a ideia de alternância ou exclusão? Uma opção necessariamente exclui a outra aí? Não, né? Até porque se você falar com a pessoa é porque você viu ela, tá? Então o or aí, o ou aí tem o sentido que pra nós é tipo ou, né? Ou você viu a Carol e ou conversou com ela, tá? Porque quando você conversa, você também vê a pessoa, tá? Então aí já tem um significado mais de alternância. Próxima conjunção coordenativa, so, que significa então, assim, portanto, por isso, dá essa noção de consequência. Então, por exemplo, it was raining, so I took my umbrella. Estava chovendo, então eu peguei o meu guarda-chuva. Temos aí it was raining, sujeito e verbo, tá? É um predicativo verbal aí, só tem um verbo compondo o predicado. Só que temos aí o presente contínuo, né? O verbo to be no passado atuando como auxiliar e raining, que é a forma contínua do verbo rain, certo? Caracterizando aí o presente contínuo. It was raining, estava chovendo. E repare aí que it está fazendo o papel de sujeito. Isso costuma acontecer. Enquanto no português é sujeito inexistente, estava chovendo, não tem sujeito aí. Em inglês vai ter um sujeito, né? E no caso a gente usa o it para essas situações em que não há um sujeito determinado, tá? O it quebra o galho aí. Então, it was raining, estava chovendo, é a primeira oração independente. E I took my umbrella, eu peguei o meu guarda-chuva, ou segunda oração independente, agora formado por sujeito, verbo e complemento, né? My umbrella, o objeto do verbo took, né? Peguei, pegar no passado. E so é o tipo de conjunção, assim como yet, que pode ser usada juntamente com and, né? Para reforçar o sentido. No caso aí é sentido de consequência, né? E quando a gente usa and, reforça isso. It was raining and so I took my umbrella. Estava chovendo e então eu peguei meu guarda-chuva. Outro exemplo, Laura had high fever, so she went to the doctor's. Ou Laura had high fever and so she went to the doctor's. Posso falar doctor's ou doctor's office. A Laura estava com febre e então ela foi para o médico, né? Posso usar aí com ou sem and, né? E usando com and, reforça essa ideia de sequência, de consequência. Próxima conjunção coordenativa, for, que dá significado de explicação, significa por quê. I hired an assistant for I was too busy at work. Eu contratei um assistente porque eu estava muito atarefada no trabalho. Temos aí I hired an assistant, né? Sujeito, verbo e complemento, primeira oração independente. E I was too busy at work, sujeito, verbo e complemento também. Né? Segunda oração independente. E for aí tá dando noção de, né, explicação. Outro exemplo, I trust him completely, for we have been close friends since childhood. Eu confio nele completamente, porque nós somos amigos próximos desde a infância, né? I trust him completely, primeira oração independente. E we have been close friends since childhood, segunda oração independente. Conectados aí por for, dando ideia de explicação. Próxima conjunção coordenativa, nor, que significa nem, também não. Então é uma conjunção que já tem a negatividade dentro dela, tá? E ela atua junto com outra oração também negativa. Então, por exemplo, I am not rich nor famous. Eu não sou rica nem famosa. Aí nós temos a primeira oração independente, I am not rich, não sou rica. E a segunda é I am not famous, não sou famosa, tá? Só que aí, como o nor já tá introduzindo a oração, a gente retira o not, tá? Porque não podem ter
não podem ter dois termos negativos numa mesma oração, certo? No inglês é assim, não pode ter um termo negativo por oração. Na primeira, I am not rich, o not está marcando a negatividade. E na segunda, o que marca a negatividade é o nor introduzindo, né, essa oração. E se a gente fosse falar a oração completa, a gente falaria nor am I famous, tá? Haveria essa inversão entre o auxiliar e o sujeito. Isso porque quando um termo negativo introduz a oração, ele puxa para mais perto de si o auxiliar. Então é por isso que ocorre essa inversão, que é um caso excepcional, tá? Em pergunta, sim, ocorre a inversão, é a regra, mas fora de perguntas, só em casos excepcionais como esse. Posso falar I am not rich, nor am I famous, ou posso omitir, falar apenas I am not rich, nor famous, certo? Próximo exemplo, Mary won't go to the party, nor will I. A Mary não vai para a festa, nem eu vou, né? Primeira oração, Mary won't go to the party, ou, né, tá contraída aí, eu posso falar sem a contração. Mary will not go to the party. Temos aí not, o advérbio not, marcando a negatividade dessa oração. A outra oração seria I will not go to the party, né? Ou I won't go to the party, enfim. Só que como tem o nor começando, introduzindo a oração, a gente retira o not, né? Que nem a gente falou, não pode ter dois negativos juntos, tá? E, né, no caso de ser introduzida por nor, vai ocorrer a inversão entre o auxiliar e o sujeito. Vai ficar nor will I go to the party, certo? Justamente pelo que a gente explicou, quando um termo negativo introduz oração, né, ele puxa para mais perto de si o auxiliar, então por isso que ocorre essa inversão em uma situação excepcional, tá? E, enfim, eu posso falar nor will I go to the party ou apenas nor will I. Bom, essas foram as conjunções coordenativas, agora vamos falar das conjunções correlativas, the correlative conjunctions, que são conjunções que conectam orações independentes, mas elas funcionam aos pares, tá? Então, por exemplo, both tananã and tananã, que significa tanto quanto. She both sings and dances. Ela tanto canta quanto dança. Aí, o que está subtendido? As orações independentes, she sings e she dances. Outro exemplo, she's both pretty and clever. Ela é tanto bonita quanto inteligente. O que está incutido aí? As orações independentes. She's pretty, she's clever. Próximo exemplo, both Carol and Diana are my friends. Tanto a Carol quanto a Diana são as minhas amigas. Né? O que está incutido aí? As orações independentes. Carol is my friend, Diana is my friend. Carol é minha amiga, Diana é a minha amiga. Claro que na hora de usar as conjunções, a gente vai adaptar aí o verbo que vai deixar de ser singular vai passar para o plural. Então, às vezes, quando a gente, né, condensa as orações usando as conjunções correlativas, a gente tem que dar uma adaptadinha. Próximo par de conjunções, either, tananã, or, tananã, que é o nosso ou. We can go either by bus or by car. Podemos ir ou de ônibus ou de carro. O que está incutido aí? As orações independentes. We can go by bus, we can go by car. Próximo exemplo. Either he could not come or he did not want to. Ou ele não pôde vir ou ele não quis vir. O que está incutido aí? As orações independentes. He could not come, he did not want to come. Próximo par de conjunções. Neither, tananã, nor, tananã. Nem. Então, é como se fosse either or, só que com a negatividade incluída neles. Então, por exemplo, neither Carol nor Diana is my friend. Nem a Carol nem a Diana é minha amiga. O que tem incutido aí? As orações independentes. Carol is not my friend, Diana is not my friend. Só que quando a gente usa as conjunções neither nor, vamos tirar o not de cada uma dessas orações, porque tanto neither quanto nor, eles já possuem a negatividade incutida neles. E, como a gente já frisou aqui, não pode ter dois termos negativos numa mesma oração, certo? Uma coisa interessante a se comentar
é que o verbo vai sempre concordar com o último termo mencionado. No caso, Diana, singular, então vai ficar Diana is, o verbo to be no singular. Ah, e se fosse plural, Tati? Aí, se fosse o último mencionado, o verbo iria para o plural. Por exemplo, neither Carol nor the Smith sisters are my friends. Nem a Carol nem as irmãs Smith são as minhas amigas. Então, Smith sisters are, né? O verbo to be vai concordar com sisters no plural. Ah, Tati, se fosse o contrário, se a gente falasse Carol por último? Aí concordaria com o último, tá? Neither the Smith sisters nor Carol is my friend. Carol foi o último mencionado, então o verbo to be concorda com ele. Carol is. Certo? Então, não importa. Se o último mencionado for singular, o verbo fica no singular. Se for plural, plural, tá? Não tem segredo. Outro exemplo. I neither speak French nor German. Eu não falo nem francês, nem alemão, tá? E interessante comentar que como o neither nor é como se fosse either or, só que com a negatividade incutida neles, a gente pode montar essa construção da seguinte forma. I don't speak either French or German. Tá? Eu não falo francês ou alemão. Temos aí either or com o advérbio not. Então, equivale a neither nor, tá? Eu posso fazer essas construções dessas duas formas aí, significando a mesma coisa. Próximo par de conjunções, not only but also. Não só, mas também. She's not only beautiful, but also intelligent. Ela não é só bonita, mas também inteligente. O que está incutido aí? As orações independentes. She is beautiful, she is intelligent. A gente pode iniciar a construção com not only. Só que aí vai ocorrer o quê? Quando um termo negativo começa a oração? A inversão entre o sujeito e o auxiliar. Então fica not only is she beautiful, but also intelligent. Tá? Nota aí está iniciando a construção. Então ele puxa o auxiliar para mais perto dele. Para mais perto, não necessariamente do lado, tá, gente? Porque como tem o only aí, tá? O only vem antes. Mas enfim, puxa para mais perto dele e aí ocorre a inversão entre o sujeito e o auxiliar. Fica aí she e não she is, tá? Então é uma inversão fora de pergunta que é excepcional. Próximo par, as, tanana, as ou so, tanana, as, que significa tão quanto. Kate is as beautiful as Mary, ou Kate is so beautiful as Mary. A Kate é tão bonita quanto a Mary. O que está incutido aí? As orações independentes. Kate is beautiful, Mary is beautiful. Próximo exemplo, he is not as bad as many think, ou he is not so bad as many think. Ele não é tão ruim quanto as pessoas pensam, né? Indeterminado ou não. O que está incutido aí? As orações independentes. He is not so bad, many think he is so bad. Ele não é tão ruim, muitos pensam que ele é tão ruim. Certo? Próximo par, whether or. Se. I don't know whether we'll go to the party or stay at home. Eu não sei se eu vou para a festa ou se eu fico em casa. Quais são as orações independentes incutidas aí? I don't know whether we'll go to the party. I don't know whether we'll stay at home. Próximo exemplo. I am considering whether I become a lawyer or a doctor. Estou considerando se eu vou me tornar um advogado ou um médico. Quais são as orações independentes incutidas aí? I am considering whether I become a lawyer. I am considering whether I become a doctor. Mas enfim, não precisa ficar essas repetições chatas. Justamente por isso que a gente usa as conjunções, para poder deixar essas partes repetidas, né, que coincidem com a primeira oração, subentendidas, para ficar mais prático, facilitar o entendimento, não ficar essas repetições enjoadas. Bom, essas são as conjunções que conectam orações independentes. Agora vamos passar para as conjunções que conectam orações em que há uma relação de dependência, tá? Que são as chamadas conjunções subordinativas, as subordinating conjunctions, tá? Então, diferente das conjunções coordenativas e correlativas, que apenas conectam, apenas ligam orações independentes,
As conjunções subordinativas, elas vão fazer mais do que apenas conectar, elas vão se integrar a uma dessas orações e tornando-a dependente, justamente por isso, tá? Então, que nós vamos ter uma oração independente, que faz sentido sozinha, e uma outra que é dependente, que não faz sentido sozinha. Isso porque a conjunção subordinativa está conectada nela. E as conjunções subordinativas são muitas, não tem como, né, fazer acrônimo para decorar facinho, não. Aqui tem que entender as principais, entender o funcionamento. Bom, a primeira que nós vamos comentar é because, que significa porque, pois, da ideia de explicação. Isso lembra alguma coisa para vocês? Sim, tem uma conjunção coordenativa correspondente a isso, que é for, também dá ideia de explicação. Só que for é uma conjunção coordenativa, ela não se integra a nenhuma das orações, ela apenas conecta. Já because, ela tem um sentido parecido, sim, só que ela é uma conjunção subordinativa, ela vai se integrar a uma das orações, tá? Ela não apenas conecta, mas também se integra a uma das orações. Então, por exemplo, I finished early because I worked fast. I finished early é a oração independente, temos aí sujeito, verbo e complemento. E se eu falar assim, I finished early, eu terminei mais cedo, perfeito, você entende, não precisa de mais nada para fazer sentido, então é a oração independente. Já a outra, because I worked fast, temos aí a conjunção subordinativa que faz parte, tá? Então é conjunção, sujeito, verbo e o complemento. Então se eu falo because I worked fast, porque eu trabalhei rápido, se eu falar só assim, você não vai fazer sentido. Então é por isso que ela é a oração dependente, ela precisa da outra para fazer sentido. E uma coisa interessante com relação às conjunções subordinativas é que, via de regra, elas permitem que haja troca de orações, tá? A inversão das orações. Uma pode ir no começo, a outra ir pro final e vice-versa. Elas podem trocar sem alteração de sentido, via de regra, tá? Então eu posso colocar a oração dependente no começo sem problema nenhum. E, claro, a conjunção vai junto porque ela está integrada na oração. Então eu posso falar because I worked fast, vírgula, I finished early. Porque eu trabalhei rápido, eu terminei mais cedo. Já com relação às conjunções coordenativas, não é muito comum poder trocar, tá? Porque normalmente nas conjunções coordenativas não vai haver alteração de sentido ou então vai ficar sem sentido, tá? Mas nos poucos casos em que podem trocar, a conjunção não vai junto. Então, por exemplo, Mary stayed at home and Kate went to the party. Mary ficou em casa e a Kate foi para a festa. Aqui é um dos casos que dá para trocar as orações, tá? Sem alteração de sentido. Eu posso muito bem falar Kate went to the party and Mary stayed at home. Só que, mesmo podendo trocar as orações, a conjunção não vai junto. Ela fica aí, quietinha, bonitinha, apenas conectando. E por que ela não vai junto? Porque ela não está integrada a nenhuma das orações, tá? Ela apenas conecta. Então, entenda isso para você diferenciar as conjunções subordinativas das demais conjunções. Bom, voltando ao because. Because pode ser conjunção subordinativa, como a gente viu, mas também pode funcionar como preposição quando está junto de of. Because of, né? Quando estão os dois juntos assim, eles funcionam como preposição. Como a gente viu, conjunções conectam orações e preposição conectam termos de uma mesma oração, tá? Então, vamos tentar aqui identificar because of como preposição. Mary is sad because of the quarrel. Mary está triste por causa da discussão. Temos aí quantas orações? Uma só, né? Is, um verbo apenas. Então, uma oração apenas e because of está atuando dentro dela. Tá fazendo o quê? Tá conectando o substantivo the quarrel, a discussão, ao restante da oração. Tá? E como a gente sabe bem, preposições conectam um substantivo ou o que estiver fazendo função de substantivo ao restante da oração. Tá? Então, é o que tá acontecendo aí, because of é preposição, tá? E quando eu digo substantivo ou que estiver fazendo função de substantivo, eu falo sério mesmo, tá? Como a gente viu, verbos podem fazer função de substantivo, né, em alguns casos, e orações também podem fazer função de substantivo, tá?
Por exemplo, né, adaptando esse exemplo aí que a gente deu, Mary is sad because of what happened. Mary está triste por causa do que aconteceu. What happened aí é uma oração que está fazendo a função de substantivo, tá? E se está fazendo função de substantivo, não importa, a preposição pode conectar isso ao restante da oração. Se você está em dúvida se está realmente atuando como substantivo ou não, substitua por um pronome. Se der certo a substituição, então você vai ter certeza de que a oração está atuando como substantivo. Vamos tentar substituir aí. Mary said because of it. Mary said because of that. Maria está triste por causa disso. Substituímos aí por it e por that, né? Pronomes. Deu certo? Deu, então fechou. Trata-se de uma oração que está atuando como substantivo, tá? Se está atuando como substantivo, enfim, está dentro da função e da preposição conectar isso ao restante da oração. Próxima conjunção subordinativa, after, que significa depois. I went home after the party finished. Eu fui para casa depois que a festa terminou. I went home, né? Temos aí a oração independente, eu fui para casa. Ela sozinha faz sentido. A outra é a oração dependente, after the party finished, né? Depois que a festa acabou. E eu posso trocar de lugar? Pode sim. After the party finished, vírgula, I went home. Depois que a festa acabou, fui para casa. After, né, como vocês podem ver, vai junto com a oração, porque está integrada à oração, assim como todas as conjunções subordinativas, certo? E tomem cuidado que after também pode funcionar como preposição, né? E você já tá craque em preposição, eu imagino, né? Então vamos testar aqui. I arrived at the party after Susan. Eu cheguei na festa depois da Susan. Aqui temos uma oração, né? Arrived é o único verbo aí, então uma oração. E after tá conectando o substantivo próprio Susan ao restante da oração, né? Que é uma função de preposição, então tá atuando como preposição. Essa aí tá fácil de identificar, né? Próxima conjunção coordenativa, ou melhor, próximas conjunções coordenativas. Although, though, ou então podemos falar even though, para dar mais ênfase ainda. E significa o quê? Embora, apesar que, tá? Então, por exemplo, I like John, even though he's a little bit stubborn. Ou I like John, though he's a little bit stubborn. Ou I like John, although he's a little bit stubborn. Temos aí essas três opções, né? Eu gosto do John, apesar dele ser um pouco teimoso. Temos aí I like John, eu gosto do John, é a oração independente. E even though ou although he's a little bit stubborn é a oração dependente. Posso trocar de lugar, Tati? Pode sim. Even though ou although he's a little bit stubborn, I like John. Apesar dele ser um pouco teimoso, eu gosto do John. Importante comentar que though pode ser usado como advérbio, tá? Significando contudo, todavia. Então, usando esse exemplo aí, dando uma adaptada, a gente consegue usar though como advérbio. I like John, he's a little bit stubborn, though. Eu gosto do John, contudo, ele é um pouco teimoso. Tá? Though aí, como vocês podem ver, ele não está conectando as orações, tanto é que as orações estão aí separadas por ponto, elas não estão conectadas, tá? Então, though está atuando como advérbio, um advérbio que sim, remete ao que foi dito em outra oração, mas está atuando como advérbio. Enfim, guarda isso aí com você que mais ao final do vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Sobre esses advérbios. Próxima conjunção subordinativa, as. E por favor não confunda com os pares as, tanana, as, que funcionam como conjunções correlativas, né? Conjunções aos pares que conectam orações independentes. Aqui as sozinho funciona como conjunção subordinativa se integrando a uma das orações, tá? E as como conjunção subordinativa significa o quê? Pode significar como leave my bedroom as it is. Deixe meu quarto como ele está. Né? Temos aí leave my bedroom, a oração independente, e as it is, a oração dependente. Aqui é um dos casos em que não dá para trocar de lugar as orações, porque fica um pouco estranho. São poucos os casos em que isso acontece, no que diz respeito às conjunções subordinativas, mas existe, tá?
Essa também pode significar enquanto que, na medida que. She gained in confidence as she grew older. Ela foi ganhando confiança na medida que foi ficando mais velha, tá? She gained in confidence. Ela foi ganhando confiança. Ela ganhou confiança, né? A oração independente. E as she grew older é a oração dependente. Aí pode trocar de lugar? Aí nesse caso pode sim. As she grew older, she gained in confidence. Na medida que ela foi envelhecendo, ela foi ganhando confiança, ou ela ganhou confiança. Essa também pode ser usado com outros termos usando expressõezinhas, tá? Expressõezinhas que funcionam como conjunções subordinativas, tendo significados próprios, tá? Significados específicos. Então, por exemplo, as if, que significa como se. She behaved as if nothing had happened. Ela se comportou como se nada tivesse acontecido. She behaves, né? Oração independente. E as if nothing had happened, como se nada tivesse acontecido, é a oração dependente. Também temos a expressão as long as, que significa desde que. We will go to the beach. Nós vamos para a praia, oração independente, né? Faz sentido sozinha. As long as the weather is good, desde que o tempo esteja bom. A oração dependente. Pode trocar de lugar, Tati? Pode sim. As long as the weather is good, we will go to the beach. Desde que o tempo esteja bom, nós vamos para a praia. Bom, agora vamos para a conjunção subordinativa before, que significa antes de, antes que. I will text you before the airplane goes off. Eu vou te mandar mensagem antes que o avião decole. I will text you, vou te mandar mensagem, é a oração independente. Before the airplane goes off, antes que o avião decole, a oração dependente. Pode trocar de lugar? Pode sim. Before the airplane goes off, I will text you. Antes que o avião decole, vou te mandar mensagem. Próxima conjunção subordinativa. If, significa se. Give Kate this note if you meet her. Dê a Kate esse bilhete se você encontrá-la. Give Kate this note, dê a Kate esse bilhete. É a oração independente, faz sentido sozinha. If you meet her, se você encontrá-la, é a oração dependente. Pode trocar de lugar, Tati? Pode sim. If you meet Kate, give her this note. Se você encontrar a Kate, dê a ela este bilhete. Próxima conjunção subordinativa, once, significa uma vez que, desde que, quando. Então, enquanto a gente usa if para algo que a gente não tem muita certeza se vai acontecer, né? If, se. Once a gente usa para quando a gente tem certeza de que vai acontecer, né? Quando, né? Uma vez que, tipo, quando acontecer, sei que vai acontecer. Então, por exemplo, I will let you drive my car once you get your driver's license. Eu vou deixar que você dirija o meu carro quando você tirar sua carteira de motorista. Temos aí, I will let you drive my car, a oração independente. Vou deixar você dirigir meu carro. Tá? Temos aí sujeito, o verbo formado pelo modal will com o verbo principal, né? O objeto direto. E drive my car é o que, Tati? É o especificador do objeto direto you, tá? É o predicativo do objeto, formado aí pela locução do infinitivo sem o to, drive, e o complemento do infinitivo, que é my car, tá? Drive my car, né? Tá aí especificando o objeto direto. E por que drive não tem o to? Porque let é um dos verbos, né, que comportam o infinitivo sem o to. Lembra a gente falar que tem uns verbos que comportam? Make him study, help me clean, hear me shout, né? I saw Kate swimming, que foi o exemplo que a gente deu, lembra? Então temos aí o let, o verbo especial que permite o infinitivo sem o to. O you, que é o objeto direto, e o infinitivo sem o to, fazendo aí o papel de predicativo do objeto, tá? E pode ter complemento ou não, no caso aí ele tem complemento, my car. Enfim, ficou na dúvida? Substitui you drive my car por um pronome, it ou that. I will let it, I will let that. Deu certo? Funcionou? Então, é um objeto direto, né, com o seu especificador, certo?
Então, I will let you drive my car é uma oração apenas, tá? Oração independente. E once you get your driver's license, que é a oração dependente, quando você conseguir sua carteira de motorista, né? Que é a conjunção, o sujeito, o verbo e o objeto direto do verbo, que é your driver's license, tá? Uma expressãozinha que faz papel de objeto direto. Posso trocar aí, Tati, as orações? Pode sim. Once you get your driver's license, I will let you drive my car. Quando você conseguir a sua carteira de motorista, eu vou deixar você dirigir o meu carro. Próxima conjunção subordinativa. Since pode significar visto que. I think she will pass the exam. Since she studied hard for it. Eu acho que ela vai passar no teste, visto que ela estudou muito para isto. Aqui, I think she will pass the exam. Eu acho que ela vai passar no teste, oração independente. E since she studied hard for it, visto que ela estudou muito para isso, a oração dependente. Pode trocar de lugar, Tati? Pode sim. Since she studied hard for it, I think she will pass the exam. Visto que, tendo em vista que ela estudou muito para isso, eu acho que ela vai passar no teste. Since também pode ter outros significados, tá? Como já que, como. Since you are here, help me with my homework. Como você está aqui, me ajude com o meu dever de casa. Também pode significar desde, dando noção de tempo. I have been studying for the exam since the beginning of the year. Eu venho estudando para o teste desde o começo do ano. Próxima conjunção subordinativa, unless, que significa menos que, a não ser que, salvo se. Então, por exemplo, don't leave the room unless you receive permission. Não saia do quarto a não ser que você receba permissão. Don't leave the room. Temos aí o verbo e o complemento, tá? Não tem sujeito porque é uma oração que está no imperativo, o verbo está no imperativo. E a oração independente, don't leave the room, não saia do quarto, você entende perfeitamente, só ela apenas. Unless you receive permission, a não ser que você receba a permissão, que é a oração dependente. Posso trocar de lugar, Tati? Pode sim. Unless you receive permission, don't leave the room. A não ser que você receba a permissão, não saia do quarto. Próxima conjunção, until, que significa até que. I can't go to bed until I finish my homework. Não posso ir para a cama até que eu termine meu dever de casa. I can't go to bed, não posso ir para a cama, é a oração independente. E until I finish my homework, até que eu termine meu dever de casa, é a oração dependente. Posso trocar de lugar? Posso sim. Until I finish my homework, I can't go to bed. Até que eu termine meu dever de casa, não posso ir para a cama. E cuidado que until também pode atuar como preposição. Por exemplo, I must wait until tomorrow for receiving information. Eu tenho que esperar até amanhã para receber informações. Temos aí uma oração apenas. O verbo é must wait, né? Temos o auxiliar modal must e o verbo principal no infinitivo wait atuando como verbo da oração. E temos aí as preposições until e for, né, conectando substantivos. Until está conectando tomorrow ao restante da oração e for está conectando receiving information ao restante da oração. Receiving é gerúndio e information é o objeto do gerúndio. Ambos aí estão atuando como substantivo e sendo conectados pela preposição for à oração. Temos aí until e for atuando como preposições. É normal mais de uma preposição atuar na mesma oração. Próxima conjunção subordinativa, whenever, que significa toda vez que, sempre que. You may visit us whenever you want. Você pode vir nos visitar sempre que quiser. You may visit us, você pode vir nos visitar, oração independente. Whenever you want, sempre que quiser, oração dependente. Posso trocar de lugar? Whenever you want, you may visit us. Sempre que quiser, você pode vir nos visitar. Próxima conjunção subordinativa, ou melhor, próximas. While e whereas, que significam a mesma coisa, tá? Significam ao passo que, enquanto que, só que whereas é mais formal que while. Então, por exemplo, Kate is good at math, while ou whereas her brother is terrible at it. Kate é boa em matemática, enquanto que o seu irmão é ruim nisso, né? É ruim na matéria. Kate is good at math,
Kate é boa em matemática, a oração independente. While ou whereas her brother is terrible at it, enquanto que o seu irmão é ruim nisso. É oração dependente, tá? Dependente, não faz sentido sozinho. E eu posso trocar as orações de lugar? Pode sim. Whereas ou while her brother is terrible at math, Kate is good at it. Tá? Enquanto que o seu irmão é ruim em matemática, a Kate é boa nisso. Obviamente, né, o pronome vai passar a substituir na outra oração, né, que vier por último, por motivos óbvios, porque pronome só substitui aquilo que já foi mencionado. Bom, essas são as conjunções subordinativas, tá? As principais. Existem outras, tá? Porque é muito comum irem surgindo expressões que funcionam como conjunções subordinativas. Expressões como as if, as long as, expressões desse tipo, né? Você sempre vai encontrando por aí. E não dá para ficar falando de todas, enfim. Mas se você entender o funcionamento das conjunções subordinativas, vai ficar muito mais fácil de, né, identificar uma. Tá? Mas enfim, espero que vocês tenham entendido. E antes de terminar, nós vamos falar aqui de um tópico que é importante comentar, justamente para evitar confusão. Né? Nós vamos falar aqui dos advérbios conjuntivos ou advérbios de conexão. Em inglês, the conjunctive adverbs ou the linking adverbs. Lembra a gente comentar de though? Né? Though pode ser conjunção. I like John, though ou although he's a little bit stubborn. Gosto do John, embora ele seja um pouco teimoso. Though aqui tem o mesmo significado de although, né? Significando embora, apesar de, que é uma conjunção subordinativa, né? Conectam orações e se integram uma delas. Mas, que nem a gente, né, já até comentou, though pode ser advérbio, significando contudo, todavia. I like John. He's a little bit stubborn, though. Though aqui tem o mesmo significado de advérbios como however. I like John, nonetheless, nevertheless ou however, he is a little bit stubborn. Eu gosto do John, contudo, todavia, ele é um pouco teimoso, tá? Os advérbios conectores, eles costumam aparecer no começo das orações, tá? Nonetheless, nevertheless, however, aparecem no começo. Though aparece no final, mas é uma exceção à regra, tá? E a gente vê aqui que eles funcionam como advérbios, 4 aí, tá? Eles estão caracterizando uma oração apenas, que é função de advérbio. Pode caracterizar um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira. Eles estão fazendo isso aí, caracterizando a oração he's a little bit stubborn, tá? E sim, eles remetem ao que foi dito em outra oração, mas não tá conexão entre orações, então que as orações estão separadas por ponto. Então, tratam-se de advérbios e justamente por causa dessa função de remeter a uma ideia já dita em outra oração, eles se enquadram na categoria de advérbios conectores, tá? Na categoria dos linking adverbs. Também se enquadram na categoria de advérbios de contraste. Como a gente já viu no vídeo sobre advérbios, os advérbios podem se enquadrar em várias categorias e, dependendo da situação, podem se enquadrar em mais de uma categoria ao mesmo tempo, que é o caso aqui. Outro advérbio. I have heard both sides of the story, still I'm not convinced in which one I should believe. Eu escutei os dois lados da história, mas ainda assim eu não estou convencida de que lado devo ficar. Still aqui é um advérbio conector, né? Remete a uma ideia dita em outra oração, mas é um advérbio. E também um advérbio de contraste, tá? Mas tem um sentido um pouco diferente dos outros que a gente comentou no outro exemplo. Próximo advérbio, don't be so sad because of what happened. Instead, try to learn from it. Não fique tão triste pelo que aconteceu. Ao invés disso, tente aprender com essa situação. Instead, um advérbio conector e também um advérbio de contraste, né? Significa ao invés disso. Só que é um sentido diferente dos que a gente falou nos outros exemplos, né? Então, a gente vê aí que temos advérbios pertencentes à mesma categoria, né, de contraste, mas uns são mais adequados para uma determinada situação, outros são mais adequados em outras situações. Então, fiquem atentos quanto a isso, tá? Use o advérbio ou os advérbios mais adequados para aquela situação. Agora, vamos para o próximo advérbio e chega de advérbio de contraste, né? I like Kate because she's a very nice person. Besides, or also, or moreover,
Additionally, furthermore, she's a faithful friend. Eu gosto da Kate porque ela é uma pessoa legal. Além disso, ademais, ela é uma amiga fiel. Tá? Então esses advérbios todos aí, eles são advérbios conectores e também advérbios de adição. Próximo advérbio, everyone in the neighborhood likes Kate. Indeed, she's a very nice person. Todo mundo na vizinhança gosta da Kate. De fato, ela é uma pessoa bem legal, tá? Indeed aí é um advérbio de conexão e também um advérbio de ênfase. Próximos advérbios. In order to create a profile in the website, follow the steps below. Para criar perfil no site, siga os passos abaixo. Click on the registration button. Clique no botão de cadastro. Subsequently, or next, create an available username and a password. Subsequentemente, ou depois, crie um nome de usuário e uma senha válidas. Finally, click on the confirmation button and your register will be successfully concluded. Finalmente, clique no botão de confirmação e o seu cadastro será concluído com sucesso, tá? Então, nós temos aí subsequently e next, que são advérbios conectores e também advérbios de sequência. E finally é um advérbio conector, um advérbio de sequência e também pode ser enquadrado na categoria advérbio de conclusão. Próximo advérbio. Mary graduated in law and works as a lawyer. Likewise, her daughter is following the same path. Mary graduou-se em direito e trabalha como advogada. Da mesma forma, sua filha está seguindo o mesmo caminho, né? Temos aí likewise como um advérbio conector e também um advérbio de comparação. Próximo advérbio. Mary worked throughout the day. Meanwhile, ou meantime, her family and friends prepared a surprise birthday party for her. Mary trabalhou o dia todo. Enquanto isso, nesse meio tempo, a sua família e seus amigos prepararam uma festa surpresa para ela. Tá? Meanwhile ou meantime é um advérbio conector e também um advérbio de tempo. Próximos advérbios. Susan hated the law course. Consequently, hence, therefore, thus, she dropped out of college. Susan detestava o curso de direito. Consequentemente, ela largou a faculdade. Esses advérbios aí são advérbios de conexão e também advérbios de resultado. Próximo advérbio. I arrived home and found nobody there. Then, I laid on the couch and enjoyed the peacefulness of the silence. Eu cheguei em casa e não tinha ninguém ali. Então, eu deitei no sofá e aproveitei a paz do silêncio. Né? Temos aí then como advérbio de conexão e também como advérbio de sequência. Tá aí conectando a sequência dos eventos. Né? Eu cheguei em casa, não tinha ninguém ali, então deitei no sofá e aproveitei a paz ali. Então, se enquadra nessas duas categorias aí. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!